Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, amém? Amém. Que bom que você veio e que eu vim também, né? Meu amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer a presença de todos. Em especial, nós queremos agradecer a presença dos nossos convidados, você que está nos honrando com a sua presença. É um prazer imenso ter você aqui. Esperamos em Deus que você sinta-se bem no nosso meio e que você possa retornar outras vezes. Se você está vindo a primeira vez à nossa igreja, eu quero pedir a gentileza. Calma, não é para ficar de pé e dizer o seu nome. É para você preencher o cartão conexão que está aí no bolso da cadeira da frente. Aí na sua frente tem um bolso, tem um cartão chamado cartão conexão. Então peço a gentileza, você está vindo a primeira vez, preencha esse cartão conexão, se identifica, dá a sua opinião, fala como você foi recebido, porque a sua opinião nos ajuda a melhorarmos. Depois que você preencher o cartão, você coloca ele novamente aí no mesmo lugar, no mesmo bolso da cadeira onde você pegou. Os irmãos que estão servindo na recepção vão recolher esses cartões no final do culto. Meus amados, como eu tinha falado domingo passado, não tinha assumido o compromisso, mas tinha falado da minha intenção de estar ministrando hoje. E graças a Deus estou aqui. E hoje nós vamos retomar a nossa série de mensagens. Acho que fazem 6 domingos que nós pregamos a última mensagem, se eu não perdi as contas, são isso. 6 domingos. Mas hoje nós estamos retornando a nossa série que tem como título O Início do Fim. Nós ministramos 8 mensagens, né? Tivemos esse intervalo, esperamos Jesus voltar, ele não voltou, a gente vai continuar. E hoje nós vamos retomar a nossa série Início do Fim. O nosso texto inspirativo aqui, João, capítulo 14, versículo de 1 ao versículo 3. Mas antes de ler, eu quero pedir encarecidamente que você coopere com o Espírito Santo nessa noite. Que você desligue o seu celular. O Espírito Santo quer falar com você nessa noite, mas com certeza Ele não vai falar através do seu WhatsApp. Então, por favor, desliga o teu telefone, guarda ele aí no canto onde você não possa vê-lo, para você não ser tentado, que isso virou um vício. Evite sair durante esse tempo que vamos estar ministrando, porque quando você sai, você perde, e quem está perto de você termina perdendo também. Então, coopere com o Espírito Santo. Vocês estão mal acostumados, né? Nesses últimos domingos tem saído cedo da igreja. Aí você imagina só, depois de eu passar 6 domingos sem pregar, você imagina quanto tempo eu vou gastar hoje. Eu avisei domingo passado que ia ministrar hoje. Eu acredito que você já desmarcou seus compromissos para depois das 9, né? Olha só, quando eu comecei a estudar para a mensagem de hoje, me empolguei um pouco, né? E aí, tinha uns 10 partes, 10 evidências sobre o assunto que quero falar hoje, que vieram na minha pesquisa para que eu compartilhasse. 10. Sabe quantas eu coloquei na mensagem de hoje? Só 2. Você tem ideia como eu tentei resumir, mas a gente vai gastar um bom tempo hoje aqui, espero que você esteja preparado para isso. Vamos lá, João capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3. Jesus falando, ele diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Você pode fechar os seus olhos, você pode interceder ao Senhor comigo nesse momento. Deus amado, em nome de Jesus, eu te dou graças, Deus, eu te louvo pelo privilégio, Deus, de estar novamente aqui neste lugar especial. Pai, eu te peço misericórdia, Deus, sobre mim. Reconheço, Deus, diante do Senhor e diante de todos aqui, Deus, que eu não mereço estar aqui, que eu não sou capaz de mim mesmo de estar aqui, que o Senhor não estiver comigo, se o Senhor não me usar, irei fracassar vergonhosamente.
E por isso, Deus, eu peço a tua misericórdia, que o Senhor me use, Deus, como instrumento, que apesar de mim, o Senhor ministre a vida de cada pessoa que está nesse lugar, assim como o Senhor ministrou comigo durante a semana. Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de cada pessoa que está nesse lugar, que os olhos do entendimento, que os olhos espirituais sejam abertos em nome de Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo, Deus, leve essa palavra a cada coração, ao íntimo de cada um. Que o Senhor os convença daquilo que precisam ser convencidos. Que o Senhor leve essa palavra onde eu não posso ir. Deus, em nome de Jesus e pela autoridade do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eu repreendo toda ação do inimigo de nossas almas nesse lugar. Todo laço seja desfeito, toda armadilha seja quebrada, todo intento seja destruído, que ele não possa, não consiga impedir, atrapalhar o agir do Espírito Santo na vida de cada pessoa nesse lugar. Nós consagramos esse tempo ao Senhor Deus e pedimos ao teu Espírito Santo que fale conosco nesta noite. É assim que nós te oramos e já te agradecemos pela fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de ler Jesus falando que vai para algum lugar e vai preparar lugar para nós e que voltará para nos buscar para que estejamos com Ele onde Ele estiver. Para onde Jesus estava indo? Você sabe muito bem, Jesus está falando isso porque Ele estava falando que iria morrer e iria voltar para o Pai. E Ele está dizendo que lá junto ao Pai Ele irá preparar lugar para nós. E preparando o lugar, Ele vai voltar para nos buscar, para que estejamos com Ele aonde? Na eternidade. É disso que está falando aqui. Se você está vindo a primeira vez aqui na igreja, ou se você veio esses dias, mas nós não estávamos falando sobre esse assunto, e de repente você não está entendendo muito sobre o que nós estamos falando, o início do fim, mas que fim é esse? Jesus vai voltar, que história é essa? Eu quero deixar claro para você e dizer algo importante. A Bíblia, o livro sagrado, a palavra de Deus, ela está repleta, completamente recheada de profecias que falam a respeito da segunda vinda de Jesus. Ela profetizou a primeira vinda de Jesus, que Ele viria em carne, Ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou. Isso estava profetizado. E também está cheio de profecias que falam que Jesus voltará, e acabamos de ler uma delas, em que o próprio Jesus afirma que foi preparar lugar para os seus e voltará para buscá-lo. Então, nós estamos falando sobre esse assunto. Então, Jesus voltará uma segunda vez, mas antes disso acontecer, acontecerá o arrebatamento da igreja, que é o encontro da igreja com Ele nos ares. E depois que o arrebatamento acontecer, muitas coisas terríveis vão acontecer aqui na terra, e é isso que diz a palavra de Deus. Nós estamos estudando sobre isso. Coisas terríveis como guerras, fomes, terremotos, pestes, mas tudo isso já acontece. Se você assistir as últimas mensagens que ministrei sobre esse assunto, você vai ver que todas essas coisas sempre existiram, mas Jesus diz que quanto mais perto do fim estiver, mais intenso esses sinais vão ficar, e nós já estamos vendo isso aí. Os terremotos são muito mais frequentes e muito maiores do que era um tempo atrás. Haverá fome, haverá peste, terremotos, guerras, rumores de guerras. Aparecerá a besta que fala no Apocalipse, inclusive nós vamos falar sobre ela hoje. Aparecerá o anticristo, a segunda besta, o falso profeta. Haverá uma grande tribulação sobre a terra, e aí virá o fim. Jesus virá, vencerá o anticristo e tudo mais, e é disso que nós estamos falando nessa série, o início do fim. Hoje nós vamos para a mensagem 9, e o tema da mensagem de hoje é a origem da besta, a parte 1. Talvez no seu esboço não tenha parte 1, mas se você quiser acrescentar, acrescenta a parte 1. Sinal que vai ter mais partes, né? Não dá para falar sobre esse assunto um dia só, talvez não dê para falar em 2 mensagens. É o que eu falei, eu tinha 10 coisas para compartilhar sobre esse assunto, vou compartilhar 2. Então esse é o tema de hoje, a origem da besta. Que besta? A besta que está lá, descrita em Apocalipse. Esse é o tema da mensagem 9. Não esqueça de um princípio importante para o estudo da escatologia. O que é escatologia? É o estudo das últimas coisas, dos últimos dias, ok? Então, quando você ouvir falar sobre escatologia, é o estudo dos acontecimentos dos últimos tempos. Então, existe um princípio importante para o estudo da escatologia, é que as profecias
e os sinais não são para nos fazer adivinhar quem é a besta e quem é o anticristo. Mas essas profecias e esses sinais, elas servem para nos ajudar a reconhecê-los quando eles se manifestarem. Eu já falei isso aqui durante a série, mas é importante a gente ter isso em mente. As profecias e os sinais descritos na palavra de Deus não são para nos ajudar a adivinharmos quem é a besta, o anticristo, o falso profeta, mas para nos ajudar a reconhecê-los quando eles aparecerem. Então nós olhamos para o nosso tempo, olhamos para o que estamos vivendo, olhamos para a história, e aí com base nas profecias nós podemos identificar onde estão esses personagens quando eles aparecerem. Quando a gente tenta adivinhar, a gente termina errando. Hoje eu quero trazer uma perspectiva nova para a maioria de vocês. Não é uma perspectiva nova em si, porque há muito tempo, muitas pessoas interpretam por essa linha que quero trazer hoje. Mas talvez seja uma perspectiva nova para a maioria de vocês, que talvez não tenham buscado, não tenham pesquisado sobre esse assunto. Mas se você é um pesquisador sobre esse assunto, talvez não seja novidade para você. Mas eu quero trazer uma perspectiva nova para a maioria sobre a origem da besta. A besta que diz lá em Apocalipse que levantará nos últimos tempos. Eu não tenho a presunção de dizer que essa interpretação é a interpretação correta. Porque muita coisa vai sendo revelada e vai sendo entendida à medida que os acontecimentos vão se dando. Tem muitas profecias a respeito dos últimos tempos que ficaram seladas, ou seja, não poderiam ser compreendidas, mas só serão compreendidas nos últimos dias. Muitas coisas que nós hoje compreendemos com clareza, há séculos atrás, os cristãos não faziam ideia do que se tratava. Então, a gente está caminhando em uma interpretação que está ficando cada vez mais clara, quanto mais se aproxima o fim. Então aqui não é a interpretação correta, mas é a interpretação que eu considero que, de acordo com os acontecimentos dos últimos dias, dos últimos anos, das últimas décadas, e de acordo com a história, eu entendo que é a interpretação no momento mais coerente, mais plausível, com aquilo que diz as profecias bíblicas. A questão é que nós, e eu me incluo nisso, já ministrei sobre isso aqui também, nós estamos acostumados a vermos as interpretações das profecias a respeito do fim dos tempos por um focado nos acontecimentos aqui no Ocidente. Na Europa, nos Estados Unidos, nós estamos acostumados com profecias e, na verdade, interpretação de profecias onde o foco do cenário é o Ocidente. E por que nós temos ido por esse caminho? Sempre focando para a Europa, para os Estados Unidos, sempre Europa, Estados Unidos. Por quê? Porque nós brasileiros, nós fomos evangelizados, doutrinados pelos norte-americanos. E a escatologia, o estudo das últimas coisas que nós aprendemos, foi grandemente influenciado pelos norte-americanos. Eu sei que eles, os americanos, foram um grande instrumento de Deus para trazer a salvação ao povo brasileiro, para apresentar Jesus ao povo brasileiro, e isso é fato. Mas tem um problema com os americanos. O problema com os americanos é que eles têm um ego grande demais. Eles têm um ego enorme. E eles acham que são o país mais importante do mundo. Eles acham que os Estados Unidos é o centro da história da humanidade, a última Coca-Cola do deserto. E aí tudo foca nos Estados Unidos. A escatologia que nós herdamos dos americanos, ela excluiu em grande parte, salvo as suas exceções, mas ela excluiu em grande parte o norte da África, o Oriente Médio, Israel, Jerusalém, e parece que o fim dos tempos vai acontecer nos Estados Unidos e na Europa. E meio que paramos de olhar para o Oriente Médio, para Jerusalém, para Israel, para o norte da África.
essa escatologia norte-americana, ela terminou espiritualizando coisas que eu considero que são literais na Bíblia. Nas profecias bíblicas dos profetas menores, em Apocalipse, em Daniel, você vai ver a Bíblia dando detalhes sobre lugares, sobre nações, sobre cidades, sobre povos. É claro que quando ela cita cidades e nações, o nome já não é mais aquele. Mas quando você pesquisa a história, você vê que aquelas nações ainda existem hoje, só que com outro nome. E aí a escatologia americana, ela saiu espiritualizando esses nomes, esses lugares. Por exemplo, a Bíblia nas profecias fala sobre Israel, fala sobre Jerusalém, fala sobre Babilônia, sobre a Síria, sobre Pérsia, sobre Nínive, sobre o deserto. E aí meio que começaram a espiritualizar tudo. Não, Babilônia não é bem Babilônia, Babilônia representa o pecado. Não, Israel somos nós somos o Israel de Deus. Não, não existe. E aí começa a espiritualizar tudo. E aí terminamos que por causa dessa escatologia que espiritualizou os lugares que a Bíblia diz, nós estamos procurando os sinais e o cumprimento das profecias nos lugares errados. Meio que nós estamos focando para o lado errado, no cenário errado. E essa linha de interpretação nova que eu quero trazer para vocês. Não jogue a outra fora, fique com as duas, fique atento. Vá assistindo os acontecimentos e vá vendo as duas linhas. Mas eu quero trazer uma linha de interpretação que traga luz não só para aqui o Ocidente, mas nós estamos acostumados com o Ocidente. Por exemplo, se você for na internet e você botar anticristo, sabe o que vai aparecer? Cada vez que um novo presidente americano é eleito, aí aparece um monte de vídeo, um monte de artigo dizendo, esse é o anticristo. Eu lembro do Obama, você tem a imagem dele aí, quando o Obama estava para ser eleito e foi eleito, a internet bombou um monte de vídeo, de documentário, de coisas explicando por que o Obama era o anticristo. E você assistia e você, rapaz, não é que ele é mesmo? Porque era um negócio tão direitinho, você diz, esse é o anticristo. O Obama foi o primeiro mandato, foi o segundo mandato, saiu e não aconteceu. Aí agora por último veio o Donald Trump. Aí todo mundo disse, esse é o anticristo. A internet está cheia de vídeos, de artigos, dizendo que o Donald Trump é o anticristo. E agora por último disseram que o genro do Donald Trump é o anticristo. Está ali a foto do rapaz. Por quê? Porque dizem que ele é de origem judaica e o Donald Trump teria enviado ele a Israel para costurar uma aliança com os desafetos lá de Israel. E se o anticristo vai promover uma paz em Israel, então esse é o anticristo. E estão dizendo que o genro do Donald Trump é o anticristo. Então percebe como nós estamos numa escatologia que está pensando que os Estados Unidos é o centro, ou então é a Europa, ou então, quando não são os presidentes americanos, aí dizemos que o anticristo vem de Roma, ou então dizemos que ele vem da União Europeia. Então está sempre na Europa ou sempre nos Estados Unidos? Sabe, não jogue, tem muita coisa boa aí. Fique atento. Mas eu quero trazer uma nova perspectiva, abrir os olhos para uma nova perspectiva e que tem muito embasamento bíblico e histórico. Ultimamente, só para finalizar, então, apareceu o último candidato ao anticristo. O nome dele é Emmanuel Macron. É o novo presidente francês. A internet está cheia de coisas também dizendo que Emmanuel Macron é o anticristo. Por quê? Primeiro que o nome dele é Emanuel. E o nome de Jesus era Emanuel. Então o falso Cristo vai vir com o nome do Cristo verdadeiro, Emanuel. Dizem que ele é de origem judaica. Não sei se é verdade. Dizem que ele é príncipe, porque ele é príncipe de Andorra, um pequeno país, apesar de ser presidente francês, e o anticristo seria o príncipe que há de vir. E aí, terceiro, uma série de argumentos que dizem que Emmanuel Macron é o anticristo. Por quê? Porque toda hora surge um candidato, nos Estados Unidos e na Europa. Porque é para lá que nós temos olhado o tempo todo. Nós olhamos para os Estados Unidos e para a Europa o tempo todo, então os candidatos a anticristo sempre aparece nesses cenários. Agora nós temos que atentar para uma coisa importante. Toda a história bíblica
ela não acontece nos Estados Unidos, ela não acontece na Europa. A história bíblica, coloca o mapa aí, a história bíblica, ela acontece no norte da África, ela acontece no Oriente Médio, em grande maioria no Oriente Médio. Aquele é o cenário dos acontecimentos bíblicos. Os patriarcas, os profetas, os reis, os sacerdotes, os juízes, as escrituras sagradas, tudo isso aconteceu naquela região. A terra prometida, dada por Deus ao seu povo, fica onde? Naquela região, no Oriente Médio. Foi naquela região que o Filho de Deus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Será que no fim dos tempos, o palco dos acontecimentos vai mudar completamente? Será que toda a história da Bíblia e o agir de Deus e os homens de Deus que Ele levantou estavam ali naquela região, a terra, tudo ali? E na hora de cumprir as profecias dos finais dos tempos, sai Oriente Médio, sai Norte da África, e tudo agora acontece nos Estados Unidos e na Europa? Faz algum sentido isso? Provavelmente não. Muito provavelmente não. As profecias, elas dizem que o anticristo vai profanar o quê? O templo em Jerusalém. Quando a Igreja Universal construiu o templo em São Paulo, né, a cópia do templo de Salomão, muita gente começou a dizer, não, esse é o templo, o terceiro templo. Nada a ver, gente. É lá no monte sagrado, é em Israel, em Jerusalém. Não olha para cá, não, olha para lá. Então a Bíblia diz que o anticristo vai profanar o templo em Jerusalém. Diz que Jesus voltará e pisará no Monte das Oliveiras, que a guerra do Armagedon vão ser nações que se levantarão contra a nação de Israel lá. As duas testemunhas do Apocalipse, elas pregam em Jerusalém, elas são mortas lá, elas ressuscitam lá. O foco das profecias dos últimos tempos não está aqui, não está na América, não está na Europa, está no Oriente Médio, no mesmo lugar onde os acontecimentos bíblicos se deram. Nós precisamos entender que a América e a Europa são coadjuvantes nessa história, e não o palco principal. Estaremos todos envolvidos, sim, mas o palco principal não é na América nem na Europa. Hoje eu quero trazer uma outra linha de interpretação das profecias dos fins dos tempos. Então nós vamos voltar a olhar para Israel, para Jerusalém, para o norte da África, para o Oriente Médio. Foi de lá que o verdadeiro Messias veio, Jesus Cristo, e é de lá que o falso Messias virá também. É daquela região. Para começar, nós vamos ler o que a Bíblia fala sobre a besta, porque hoje nós vamos ver sobre a origem da besta, de onde ela vem, quem será a besta, o que é que representa isso. Então, Apocalipse capítulo 17, versículo 8 ao versículo 11. Apocalipse 17, 8 ao 11. A besta que você viu, isso é Jesus falando com quem? Com João. Lembra? João está na ilha de Patmos preso, recebe a visão de Jesus, a revelação sobre as últimas coisas. Ele diz, a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Daqui a pouco a gente explica isso. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficaram admirados. Quem vai ficar espantado quando a besta surgir? Nós? Os habitantes da terra que o nome não está escrito no livro da vida. Ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Olha que era, agora não é, e entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. Olha só, gente, isso é um grande desafio. Olha só o que o texto está dizendo. Aqui você tem que ter mente sábia. Aqui você tem que ser inteligente. Aqui você tem que prestar atenção. O desafio é ministrar algo que a Bíblia já está dizendo. Olha, aqui tem que ter mente sábia. Por isso que eu não posso correr. Eu tenho que sair caminhando com você e levando você, porque esse assunto não é só difícil de entender, é muito mais difícil ainda de ensinar.
Então vamos lá, o texto já está prevenindo. Então, pelo amor de Deus, fica acordado, presta atenção. Aqui requer mente sábia. Nada de WhatsApp, nada de conversa, nada de pensar em outra coisa, senão você vai se perder. Daqui a pouco você fica pelo caminho. Então, aqui se requer mente sábia. O texto continua. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Essa besta tem 7 cabeças. Aí ele diz, as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe. E o outro ainda não surgiu. Meu Jesus. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Jesus. Tem que ter mente sábia para desatar esse nó. Era, não é, mas vai voltar a ser. Mas vamos pensar aqui. Ele está falando que a besta, certo? Ela tem quantas cabeças? 7 cabeças. E ela vai explicar, o texto vai explicar o que cada cabeça significa. A pergunta agora é a seguinte: quem é a besta? Quem é a besta? Então vamos começar por aí. Primeira coisa que precisamos saber: besta, quando aparece essa palavra besta, está se referindo a um animal. Sempre que a Bíblia fala de besta, ou as bestas feras do campo, é quem? Os animais do campo. Então bestas são animais. Bota isso na sua cabeça. Besta é a figura de um animal. E o que é que os animais representam quando eles aparecem nas profecias bíblicas? Está me acompanhando? Besta é o mesmo que animais. Mas quando animais aparecem nas profecias bíblicas, o que é que eles simbolizam? Vamos ver um ótimo exemplo com o profeta Daniel. Lá no capítulo 7, não coloca ainda aí, no capítulo 7 de Daniel, você já deve ter lido, a gente já falou sobre isso outras vezes. Lá Daniel tem uma visão de 4 bestas, de 4 animais. Ele tem a visão de um leão que tinha asas como de águia. Depois ele vê um urso que trazia na boca 3 costelas. Depois ele tem a visão de um leopardo que tinha 4 asas e 4 cabeças. E depois ele vê um animal terrível, que ele não sabe dizer com o que parecia, porque não parecia com nada que ele conhecia. Um animal terrível com dentes de ferro e 10 chifres na cabeça. Então Daniel vê 4 bestas, 4 animais, lá em Daniel 7. E o que é que significava? O que é que simbolizava aqueles 4 animais? A gente vai entender o que é que significa animais. Daniel, capítulo 7, versículo 17. Daniel nos revela o que é que significa animais em profecias. Daniel 7, 17, ele diz assim: eis que os 4 grandes animais representam 4 reinos que se levantarão sobre a terra. A profecia que Daniel estava vendo de 4 animais, elas representavam, o anjo está revelando para Daniel, elas representavam, 4 animais representavam 4 reinos, 4 impérios que se levantariam para dominar sobre a terra. Então besta significa animais, e animais nas profecias bíblicas significam o quê? Reinos, impérios que se levantarão sobre a terra. Tem que ter mente sábia, não dorme, acompanha. Então quando o Apocalipse diz que nos últimos dias se levantará uma besta, não é um monstro, também não é um homem apenas, mas é um império, um reino mundial que se levantará, do qual sairá quem? O anticristo. Então quem é a besta do Apocalipse? É um reino, é um império que vai se levantar nos últimos tempos, e do qual, de dentro desse império, sairá a figura do anticristo. Então a resposta aí para o seu esboço está aí no PowerPoint. A besta dos últimos dias será um império que se erguerá, e de onde sairá o anticristo. Então quando falar de besta, não fica pensando que é um monstro. Aquela figura lá de que tinha 7 cabeças, que são símbolos. Besta representam impérios e reinos. A próxima pergunta agora é a seguinte: como identificar o império do anticristo? E o modo é o seguinte, está aí no PowerPoint: identificamos o império do anticristo
ao decifrar o significado das 7 cabeças da besta de Apocalipse 17. Como é que nós identificamos a besta? Identificando, decifrando o que é que significa as 7 cabeças que a besta tem. Voltemos ao texto, está aí no PowerPoint. Vamos voltar à profecia. Olha, não dorme não. Estamos começando agora. Voltar à profecia. Diz assim, um trechinho do texto que já lemos, diz assim: aqui se requer mente sábia, não esquece disso. As 7 cabeças são 7 colinas, 7 montes, sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e outro ainda não surgiu. Veja bem, aqui começa dizendo que as 7 cabeças representam 7 colinas, 7 montes, no qual está sentada a mulher. As cabeças têm 2 significados. O primeiro é esse daqui. Diz que ela representa 7 montes, nos quais está sentada essa tal mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher, depois você vai entender que é a grande Babilônia, a grande prostituta. Quem é essa grande prostituta? É uma cidade idólatra, que está sobre 7 montes. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nós não vamos falar dela hoje. Ufa! Não vamos falar da grande Babilônia, da grande cidade, da mulher sentada sobre os 7 montes. Tem 2 cidades fortíssimas candidatas para ser essa prostituta. Mas a gente não vai misturar os assuntos. Tem tudo a ver com a besta, mas vamos deixar para falar da mulher mais adiante, ok? Vamos deixar para falar dessa mulher mais adiante. Para não confundir, não vamos falar dessa mulher hoje. Vamos partir então para o segundo significado das 7 cabeças. O primeiro significado tem a ver lá com a mulher, os montes sobre os quais a mulher está sentada. Mas vamos partir para o segundo significado, que está diretamente ligado à besta. Vamos lá. Olha, o próximo PowerPoint diz o seguinte: as 7 cabeças representam 7 reis ou reinos. Foi o que nós lemos agora no texto. E o texto diz: desses 7, 5 já caíram. 1 ainda existe. E 1 ainda está. Então vamos acompanhar. A profecia está dizendo assim: esse reino, lembra que besta é um reino, esse império que vai, né? Essa besta é o seguinte: ela tem 7 cabeças. E cada cabeça representa um império. Então são 7 impérios. Aí ele diz: 5 impérios já caíram. Um império ainda existe, outro ainda vai surgir. Mas tem um detalhe muito importante. Nós temos que entender para quem essa profecia está sendo revelada e qual o tempo em que ela está sendo revelada. Se ela fosse revelada para nós hoje aqui, então seriam 5 já caíram antes de nós, 1 está dominando o nosso tempo e 1 ainda vai existir. Mas não é no nosso tempo. Isso aqui está sendo revelado para quem? Para João. Lembra? João estava preso na ilha de Patmos, o apóstolo João estava já idoso, preso na ilha de Patmos e recebeu uma profecia. Isso aqui no final do 1º século depois de Cristo. Há 2000 anos, quase 2000 anos atrás. Ok? Então entenda, o tempo que essa profecia está sendo revelada é no tempo de João, no final do 1º século da era cristã. Agora, com essa informação, fica mais fácil decifrar a profecia sobre a besta. Então, voltemos lá. A pergunta agora é a seguinte: acompanhe o raciocínio. A próxima pergunta aí no PowerPoint é a seguinte: quais os 5 reinos ou impérios que já haviam caído até o 1º século, ou seja, até o tempo de João? Observe que a profecia está sendo revelada a João. E está dizendo: olha, desses 7 cabeças, eram 7 reinos. 5 já caíram. Está dizendo para quem? Para João. Então, quais eram os 5 impérios, né, que haviam dominado grande parte do mundo antes de João e já tinham caído? A resposta é Egito, Assíria, Babilônia, Média Pérsia, que são 2 que formam um império só, e Grécia. Vai fazer Enem esse ano? Pode cair, viu? Isso aqui é história. Fica atento. Como é que sabe que esses impérios são os impérios da besta?
São impérios que dominaram grande parte do mundo, mas principalmente, para valer, eles têm que ter dominado em algum tempo Israel, Jerusalém, judeus ou os hebreus, que são o mesmo povo que depois passou a ser chamado de outra forma. E todos esses aqui se encaixam. Então, Egito, Assíria, Babilônia, o Império Medo-Persa, que é a Média e a Pérsia junto, e a Grécia. Eram 5 impérios que já haviam se levantado e já haviam caído. No tempo de João, eles já haviam caído. Então 5 já existiram, já deciframos quem são essas 5 primeiras cabeças da besta. Tem que ter mente sábia, presta atenção. O texto continua assim: um ainda existe. Então vamos para a próxima pergunta: qual reino, império ainda existia no primeiro século, no tempo de João? Quem é que estava dominando? Império Romano, no tempo bíblico. Então, descobrimos quem é a 6ª cabeça da besta. O 6º império aqui é o Império Romano. Os 5 primeiros já haviam caído e um império ainda existia, era o Império Romano. O texto lá que nós lemos, ele diz assim: 5 já caíram, um ainda existe, ele diz, mas um, que representa a 7ª cabeça da besta, diz, um império ainda está por vir. A pergunta agora é a seguinte, está aí no PowerPoint também: qual reino, império veio a existir depois do primeiro século e derrubou o Império Romano? Porque todos esses impérios, um foi derrubando o outro. Então, qual é o império que se levanta depois do tempo de João, que levantaria no futuro ainda de João, e derrubaria o Império Romano? Aqui é a pergunta que, quando nós tivermos essa resposta, nós descobriremos quem é a 7ª cabeça da besta. Aqui é um ponto crucial onde muitos se perdem. Vamos olhar para a história agora, para a história, o nosso passado, era o futuro de João, mas é o nosso passado. Isso é história, gente. Isso está nos livros de história. Vamos olhar para o nosso passado, para a história, e vamos procurar qual foi o império que se levantou e derrubou o Império Romano. Se você estudou um pouco de história, você deve estar se lembrando agora que o Império Romano caiu no ano 476. E ele foi derrubado pelas 10 tribos bárbaras. Se você estudou história, você está lembrado disso. O Império Romano caiu no ano 476 e foi derrubado pelas 10 tribos bárbaras, que depois vão se tornar as nações europeias. Aí você pensa assim: as tribos bárbaras não eram um império, cada tribo dominou o seu território, conquistou seu território, mas elas não formaram um império. Derrubaram o Império Romano, mas não formaram um império, então não existiu a 7ª cabeça da besta, não existiu o 7º império. Está correto isso? Não. Se você estudou um pouco de história, você vai dizer: o Império Romano caiu em 476 diante das tribos bárbaras. Agora, se você estudou a história toda, você vai lembrar que o Império Romano, assim como havia sido profetizado pelo profeta Daniel, na visão que o rei Nabucodonosor teve de uma estátua. Cadê a estátua? Está aí a estátua? Ok. Essa aqui, gente, mente sábia. Essa aqui é a profecia de um sonho que o rei Nabucodonosor na Babilônia teve e Daniel interpretou, e a revelação sobre os últimos tempos. Era o futuro de Daniel. E ele diz: a cabeça de ouro representa tu, ó rei, dizendo ao rei da Babilônia. Então a cabeça de ouro representa a Babilônia, o Império Babilônico. Ele diz: o peito de prata é um reino que virá depois do seu. Hoje nós sabemos, Daniel não sabia. Mas hoje nós sabemos, era o futuro de Daniel, mas é o nosso passado. Depois do Império Babilônico, quem vem? O Império Medo-Persa. E depois, a cintura de bronze representa um outro império que vai vir, o Império Grego. E depois as pernas de ferro será um outro império, que nós sabemos que era o Império Romano. E olha o Império Romano representado pelas pernas de ferro. Observe, cabeça vem uma coisa só, o peito uma coisa só, o quadril uma coisa só. Quando chega nas pernas, o reino se divide em 2. Olha que profecia incrível. Como havia sido profetizado por Daniel, séculos antes, o Império Romano, ele se divide em 2.
O imperador Teodósio divide o Império Romano em duas partes: o Império do Ocidente e o Império do Oriente. O Império do Ocidente tem como capital Roma. O Império do Oriente tem como capital Constantinopla. Isso cai no Enem, gente, é sério. Esse Império Romano do Oriente, cuja capital era Constantinopla, é chamado de Império Bizantino. Por quê? Porque Constantinopla, o nome original da cidade Constantinopla não era Constantinopla, era Bizâncio, mas foi mudada para Constantinopla em homenagem ao imperador Constantino. Então observe que o Império Romano se dividiu em dois: o Império do Ocidente com a capital em Roma e o Império do Oriente com a capital em Constantinopla. Qual foi o império que caiu em 476 diante das tribos bárbaras? O Império do Ocidente, que a capital era em Roma. Mas o Império Romano do Oriente não caiu em 476. Então as nossas atenções, nós estamos olhando para a história. O que nós estamos procurando? Nós estamos procurando o sétimo império que vai se levantar e vai destruir quem? O Império Romano. Se o Império Romano do Ocidente caiu diante de 10 tribos, então não são essas 10 tribos. Voltamos os nossos olhos para o Império Romano do Oriente, com a sede, com a capital em Constantinopla. Vamos olhar. E sabe quanto tempo ainda durou? Durou mais quase 1000 anos depois que caiu do Ocidente, o do Oriente ainda continuou. O Império do Oriente ainda continuou. Mas sabe quando é que o Império do Oriente cai? Em 1453. Olha só, um caiu em 476. O outro caiu em 1400, quase 1000 anos depois. O Império Romano do Oriente cai. Agora me diga uma coisa, se você é bom de história: qual foi o império que se ergueu e subjugou o Império Romano em 1453? O Império Turco. Tem imagem aí: o Império Turco Otomano. Que império é esse? Você já tinha ouvido falar? Império Turco Otomano era nada mais, nada menos do que um califado islâmico. Nós estamos chegando lá. Lembra da profecia? A besta tem 7 cabeças. Ela representa 7 reinos. 5 já caíram antes de você, João. Nós já vimos: Babilônia, Médio-Persa, grego, né? Aliás, Egito, Assíria, Babilônia, Médio-Persa e grego. Aí diz: um ainda existe no seu tempo, é o Império Romano, mas um ainda vai se levantar. Olha quanto tempo demorou. Demorou mais de 1000 anos desde aquela profecia, e levanta-se um império turco-otomano, um califado islâmico. Se levanta e subjuga o Império Romano do Oriente, conquista Constantinopla. E aí esse é o 7º império, o Império Islâmico, o Império Otomano. Ele surgiu em 1299, mas ele vai subjugar Roma em 1453. Ele domina sobre norte da África, sudeste da Europa e Oriente Médio, isso inclui Israel. Ele faz parte das 7 cabeças da besta. Então, o próximo PowerPoint resume isso aí. Então agora temos a parte da profecia das 7 cabeças completa. Quais são as 7 cabeças da besta? São 7 reinos e impérios que existiram ao longo da história: Egito, Assíria, Babilônia, Médio-Persa, Grécia, Roma e o Império Turco-Otomano. Agora, gente, para entender quem é a besta dos fins dos tempos, está mais fácil. Espero que você ainda esteja comigo. Sei que quem não estudou história é mais complicado, mas me acompanha. Agora é só prestar atenção ao próximo passo da profecia. Olha o texto de novo aqui, vamos ver o próximo passo da profecia. Coloca o texto de novo aí. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Olha a próxima parte da profecia, diz assim: mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Para aí. Ele está dizendo: quando esse 7º império surgir, deverá permanecer pouco tempo. Qual é o império, o 7º império? Turco-otomano. E o Império Turco-otomano permaneceu por pouco tempo?
Ele conquistou Constantinopla em 1453, e sabe até quando ele durou? Ele durou até 1922, é isso mesmo, é história recente. Sabe o que aconteceu em 1922 que destruiu o Império Turco-Otomano? A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, em 1922, foi o que pôs fim ao Império Islâmico Turco-Otomano. Quanto tempo durou esse império no comando? 469 anos. Você acha muito tempo? Se você comparar com o Império Romano, que foi o que veio antes dele, que durou mais de 1.500 anos, é menos de um terço. Então a profecia se cumpre à risca. Comparado com Roma, o sétimo que viria demoraria pouco tempo. Roma passou mais de 1.500 anos, o Império Turco-Otomano não passa nem 500. Pouco tempo para um império. Quando ele vier, vai permanecer por pouco tempo. Então a profecia se cumpre. Olha como está chegando nos nossos dias. O Império Turco-Otomano foi destruído em 1922 na Primeira Guerra Mundial. Agora vamos para mais um detalhe da profecia. Volta o texto aí. A próxima parte diz: a próxima parte diz assim: a besta que era e agora não é o oitavo rei e um dos 7, e caminha para... Aqui tem que ter mente sábia, presta atenção, vamos desatar esse nó. A besta que era, ou seja, está falando que esse império, ele existiu, agora não é, ou seja, ele vai deixar de existir. E é o oitavo rei, que é um dos 7, ou seja, ele voltará à existência. Qual é a besta do fim dos tempos? É um dos 7 impérios que nós vimos aqui, que vai parar de existir, mas que no final dos tempos ele vai ressurgir. Ele diz: o oitavo rei, que é o que vai trazer a destruição, é um dos 7, que vai ressurgir. Olha que profecia maravilhosa. Então, para descobrirmos quem é a besta do Apocalipse, o império do anticristo, a besta, esqueça, quem é a besta? É o império do anticristo. É só ficarmos atentos ao seguinte: um daqueles 7 impérios do passado vai ressurgir no fim dos tempos. E quando esse império do passado ressurgir, ele será o oitavo rei e o império do anticristo que trará a destruição. Olha como nós estamos ficando quentes. Agora observe, não é um novo império que vai surgir, é um daqueles 7 do passado. Meus amados, até alguns anos atrás, isso era uma coisa que ninguém acreditava. Até alguns anos atrás, você lê e diz assim: não, nos tempos modernos, que os últimos tempos são os tempos modernos, nosso tempo. Quer dizer, então, que nos tempos modernos vai se levantar um daqueles impérios do passado, coisa antiga, da Idade Média, de antigamente, vai se levantar nos nossos tempos modernos. Isso não tem chance de acontecer. Algumas décadas atrás, alguns anos atrás, todo mundo pensava assim. Mas hoje, quando nós olhamos a nossa volta, a pergunta agora é a seguinte: coloca a pergunta: qual dos 7 impérios da história está tentando se reerguer nos nossos dias? Vocês já perceberam isso? Vocês podem me responder isso? Tinham 7 impérios lá: Egito, Assíria, Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e o Império Islâmico Turco-Otomano. Qual desses 7 está se reerguendo nos nossos dias? Hein? O Império Turco-Otomano, que é um califado islâmico. Gente, isso sai todo dia no jornal. Estão reerguendo esse império, estão lutando para isso. Gente, isso já estava profetizado aqui. Olha a seriedade disso. O que é que essa profecia está dizendo? Que o oitavo império será um dos 7 que vai ressurgir, e esse vai ser o império do anticristo, vai ser a besta do Apocalipse.
Então, diante do que temos hoje, se esse cenário não mudar, o que nós estamos vendo é que a besta do Apocalipse será um império, um califado islâmico que vai dominar o mundo. Isso é sério. A pergunta agora é a seguinte: quais as evidências que apontam para o califado islâmico como sendo o império do anticristo? Espero que você tenha vencido essa primeira etapa junto comigo. Nós caminhamos até aqui. A profecia diz que é uma besta com 7 cabeças. Descobrimos cada uma das cabeças, são 7 impérios. Descobrimos que a besta dos últimos tempos será um desses que vai ressurgir. Estamos vendo nossos dias, o império islâmico está se levantando diante dos nossos olhos. Não é império romano, não é império assírio, não é império babilônico. O que está se levantando nos nossos dias é o império islâmico. Quais as evidências bíblicas e históricas que provam que o Estado Islâmico não é um grupo terrorista, mas um Estado, o Império Islâmico é o império do anticristo nos últimos dias? Primeira evidência, e olha, de novo tem que ter mente sábia aqui. Primeira evidência: os muçulmanos árabes e descendentes de Ismael, é importante você entender isso. Os árabes muçulmanos são descendentes de Ismael. Quem é Ismael, gente? Ismael é o filho bastardo de quem? De Abraão. É por isso que eles brigam por aquelas terras, é por isso que eles têm ódio de Israel, porque Israel é descendente do filho legítimo de Abraão, de Isaac. E já tinha sido profetizado que esses dois meninos se tornariam 2 povos e eles teriam inimizade entre eles. Os árabes muçulmanos são descendentes de Ismael. Eles brigam por aquela terra porque eles dizem: nós também somos filhos de Abraão. Então, a primeira evidência é: os muçulmanos árabes e descendentes de Ismael se encaixam na profecia que fala sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Isso aqui é uma coisa que quase ninguém sabe. Você vai entender, mas primeiro você tem que decorar o que eu estou falando. Os muçulmanos árabes e descendentes de Ismael se encaixam na profecia que fala sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Que profecia é essa? Eu já preguei sobre ela, nas 70 semanas de Daniel. Se você não estava nesse dia, procura lá nos vídeos do início do fim, e tem uma mensagem que tem esse tema, as 70 semanas de Daniel. Você vai entender toda a profecia. Aqui só um trechinho dela. Daniel capítulo 9, versículo 26. Gente, Daniel, séculos e séculos antes de acontecer a destruição de Jerusalém, ele já estava profetizando. Olha o que diz Daniel 9, 26. E depois de 72 semanas será cortado um ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Que cidade? Jerusalém. E o seu fim será como a inundação. Inundação são muitas pessoas, povos. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Olha que profecia é essa. Ele está dizendo assim: no final das 62 semanas será cortado um ungido. Quem é esse ungido que seria morto, cortado? Jesus. Se você ver essa profecia, você vai que Jesus morre exatamente no tempo dessa profecia. Jesus vem, é o ungido do Senhor e morre. Ele diz: depois que o ungido morrer, o povo do príncipe que virá. Que príncipe é esse? É o anticristo. O povo do príncipe que vai aparecer no futuro, o povo dele já está lá no tempo de Jesus, vai destruir a cidade de Jerusalém e o santo lugar, o santo templo de Jerusalém. Olha a profecia. Gente, isso é tremendo. Não sei se você está acompanhando o raciocínio aqui da profecia. A profecia está dizendo assim: olha, depois que Jesus morrer, um tempo depois vai se levantar um povo. Esse povo vai invadir Jerusalém, vai destruir a cidade e vai destruir o templo de Jerusalém. E ele está dizendo: presta atenção, esse povo é o povo do qual vai sair o príncipe, o anticristo, que vai trazer a desolação no futuro. Gente, a profecia está dizendo como encontrar o anticristo. Está dizendo: o povo que destruir Jerusalém, é desse povo que vai sair o anticristo. Essa é a profecia. Muitos acreditam
que foi Roma que destruiu Jerusalém. Foi o Império Romano que destruiu Jerusalém. Nós vamos ver abaixo da superfície hoje. Mas olha só, muitos acreditam que o anticristo será um judeu. Tem muita gente defendendo isso. O anticristo vai ser um judeu. Porque se não for um judeu, então o povo judeu não vai aceitá-lo como seu Messias. Porque até hoje os judeus estão esperando o Messias. Eles não aceitaram Jesus como Messias. E aí eles dizem assim, o anticristo vai ser um judeu, porque assim ele vai enganar os judeus, e os judeus vão aceitá-lo como Messias dele. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que os judeus vão aceitar o anticristo como Messias dele. Isso é uma conclusão teológica que nós inventamos com base em quê? Assim que eles estão esperando o Messias, e o Messias, que é o anticristo, vai vir do jeito do Messias que eles esperam, então eles vão aceitar. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca disse que os judeus vão aceitar o anticristo como sendo Messias dele, não. O Messias não pode ser judeu, sabe por quê? Porque a profecia é clara. A profecia diz que o anticristo é descendente do povo que vai destruir Jerusalém e o templo. Isso aconteceu quando? No ano 70. Foi os judeus que destruíram Jerusalém e o próprio templo deles? Não. Como é que o anticristo pode ser judeu? Se o anticristo vai ser um descendente do povo que iria destruir Jerusalém e o templo. Isso descarta, isso cai por terra a ideia de que o anticristo vai ser um judeu. Então tira o genro de Trump de lá. Tira o Emmanuel Macron de lá. Dizem que ele é judeu, não sei. Não vai ser um judeu. Porque não foi o povo judeu que destruiu Jerusalém e o templo. E a profecia diz que era do povo, aquele povo era o povo do príncipe que há de vir. Então, com base nessa profecia, cai por terra a ideia de que o anticristo será um judeu. Isso já é um grande avanço. Mas vamos adiante. A grande revelação nessa profecia é: o povo que destruir Jerusalém, depois da morte de Jesus, será o povo de onde sairá o anticristo. O que nós sabemos pela história superficial é que foram os romanos, sob o comando de Tito, que destruíram Jerusalém no ano 70. Então, por que nós sabemos, nos disseram que foram os romanos, sob o comando de Tito, que destruíram Jerusalém? É por isso que todo mundo diz que o anticristo vem de Roma. Que o anticristo é o Papa. Eu já disse isso. A gente vai estudando e vai vendo mais coisas. Será que foram mesmo os romanos que destruíram Jerusalém e o templo? Como assim, pastor? Está questionando a história? Não, eu estou convidando você para irmos abaixo da superfície. Quando a Bíblia fala de povo, ele diz, o povo que destruiu o templo. Quando a Bíblia fala de povo, ela está falando de etnia, de descendência e não de cidadania. Atente para isso, quando a Bíblia diz um povo, está falando de etnia e não de cidadania, de descendência. Olha só o exemplo do povo judeu. Quem é o povo judeu? É só quem nasce em Israel? Não. Povo judeu é todo o descendente de Judá. E quem era Judá? Judá era uma cidade, Judá era um homem, filho de Israel, de Jacó. E todos os descendentes deles faziam parte da tribo de Judá. Foi daí que veio o nome judeu. Então judeu é um povo, é a etnia do povo. Você tem judeu nascido em várias partes do mundo. Você tem judeu nascido no Brasil. De nascimento, de cidadania, ele é brasileiro. Mas a sua etnia, ele é judeu.
Percebe como na Bíblia trata isso? O povo judeu, tem judeu nascido na Alemanha, no Brasil, na França, nos Estados Unidos, mas ele é judeu. Ele pode ser cidadão brasileiro, cidadão alemão, cidadão americano, mas ele é judeu. É assim que a Bíblia trata um povo. E ele diz, o povo que destruir Jerusalém. Então o que determina alguém ser judeu não é a sua nacionalidade, mas a sua descendência. O que temos que saber é quem era esse povo que destruiu Jerusalém a serviço do Império Romano, que estavam vestidos de romanos, que eram soldados romanos, mas quem era aquele povo? Vamos olhar abaixo da superfície. Quem eram aqueles soldados, as legiões de soldados romanos que destruíram Jerusalém e o templo? Etnicamente falando, e não de cidadania. É importante você entender que Roma, quando você estuda a história, você encontra que Roma recrutava soldados e oficiais das terras conquistadas. A maior parte, a grande parte do exército romano não era romano. Eram de outras etnias, eram de povos conquistados que eram arregimentados para o exército romano. Não eram etnicamente romanos, mas estavam a serviço de Roma. Os romanos de nascença, esses eram exigidos apenas para a guarda pretoriana. Inclusive Paulo fala sobre ela. A guarda pretoriana era a guarda real romana. Lá tinha que ser romano de nascença. Não aceitava ninguém de outros povos dominados. Mas os exércitos gerais eram de povos conquistados. Tem um exemplo muito interessante. Não está aí o texto, eu vou só citar. Lá em Atos 22, se você quiser anotar para ler depois você vê. Lá em Atos 22 tem um episódio em que um capitão romano vem prender e açoitar Paulo. E Paulo, para se defender, ele diz, eu sou cidadão romano. E aí havia uma lei que ele não poderia açoitar um cidadão romano, nem matar um cidadão romano. E aí, aqui a gente já tira uma lição. Paulo de fato era cidadão romano. Mas eu pergunto, a que povo Paulo fazia parte? Hein, gente? Ele era de que povo? Ele era romano? Ele era judeu. Ele diz, eu sou judeu de nascença. Paulo era do povo judeu. Etnicamente falando, Paulo era judeu. Mas ele está dizendo aqui que ele era cidadão romano. Então ele era cidadão romano, mas etnicamente falando ele era judeu. A sua descendência era judaica. Percebe a diferença? Quando a Bíblia fala de povo, está falando disso, de descendência, de sangue. É interessante também que esse mesmo capitão, lá em Atos 22, ele interroga Paulo e diz, quanto te custou o título de cidadão romano? Era possível comprar o título de cidadão romano. E Paulo diz, eu sou romano de nascença. Por que Paulo diz isso? Certamente Paulo era filho de alguém, ou neto de alguém que já havia comprado o título de cidadão, e a partir dali todos que nascem naquela família já nascem como cidadão romano. Aí o capitão diz, quanto te custou? Porque a mim custou grande fortuna, grande quantia. Aquele capitão, olha outra coisa que revela em Atos 22. Aquele capitão, um oficial romano, não era romano de nascença. Ele havia comprado com muito dinheiro o título de cidadão romano. E assim como aquele capitão, milhares de soldados romanos não eram romanos de etnia, mas apenas cidadãos romanos ou apenas a serviço de Roma no seu exército. A questão volta: quem era o povo que destruiu Jerusalém e o templo no ano 70? Etnicamente falando, olhando abaixo da superfície, quando olhamos a história, vemos que 6 legiões de soldados árabes que invadiram Jerusalém. Se você pesquisar no Google, você encontra essa informação. Mas tem informação, tem uma fonte mais segura. O historiador Flávio Josefo. Quem é Flávio Josefo por estar dizendo que ele é uma fonte segura sobre isso? Tem a foto dele aí, é o desenho, a representação de Flávio Josefo. Flávio Josefo
O primeiro nome dele é Yosef, porque ele era judeu. Flávio José era um judeu nascido no ano... Olha, sabe quando foi que Flávio José nasceu? No ano 37 depois de Cristo. Ou seja, Jesus tinha acabado de morrer e ressuscitar. E Flávio José estava nascendo em Jerusalém. Gente, Flávio José nasce no ano 37 e morre no ano 100. Flávio José ele foi contemporâneo dos apóstolos. Ele viu toda a história da igreja primitiva. Ele foi educado nas tradições judaicas. E ainda jovem, ele liderou um pequeno exército que se rebelou contra Roma. Contra o domínio de Roma. Sabe o que aconteceu? O exército dele foi derrotado. E antes de ser morto, sabe o que Flávio José fez? Ele se rendeu a Roma. E depois que ele se rende a Roma, Flávio José, a história diz, ele mesmo diz, que ele caiu nas graças do comandante Vespasiano, que comandava as legiões de soldados romanos. Ele caiu nas graças, na simpatia de Vespasiano. E aí, para completar, Flávio José fez uma profecia a respeito de Vespasiano. Ele disse que Vespasiano se tornaria imperador de Roma. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou imperador. Aí Flávio José caiu de vez nas graças de Vespasiano. E ele passou a ser o protegido do imperador. Andava para cima e para baixo, registrando as coisas de Roma, do povo judeu. Ele recebeu o título de Flávio. Gente, Flávio não era um nome, assim como César, como Augusto. Era um título que era dado aos nobres. Por isso, Flávio Yosef. E aí ele é protegido do imperador. E Flávio José escreveu muitas obras, da qual ele testemunhou. Gente, é uma fonte seguríssima do registro do que aconteceu naquele tempo. Flávio José, uma das principais obras que ele escreveu foi a Guerra dos Judeus. E nesse livro, na verdade são vários volumes da Guerra dos Judeus, ele retrata os detalhes do que aconteceu na destruição de Jerusalém pelo exército romano. Ele estava ao lado de Tito, quando Tito estava lá com o exército. E sabe o que Flávio Josefo diz? Ele era testemunha ocular, ele estava presente, que é uma fonte mais forte do que essa, não há. Sabe o que Flávio Josefo diz? Ele diz que Tito, que comandava as tropas, não deu a ordem para destruir Jerusalém, e muito menos para destruir o templo. Ele diz que não só não deu a ordem, mas ele não concordou e tentou impedir que Jerusalém fosse destruído e que o templo fosse destruído. O que estava acontecendo? Lá em Jerusalém estava acontecendo uma grande revolta entre 3 grupos de judeus. Eles começaram a lutar contra Roma, depois começaram a brigar entre si. Tinham 3 grupos rebeldes brigando, se matando. Estava um caos em Jerusalém. E aí, o exército romano, a comando de Tito, chegou para acabar com essa confusão e pôr ordem em Jerusalém. Não era para destruir Jerusalém e destruir o templo. Mas quem foi que Tito convocou para ir a Jerusalém? As legiões de soldados que estavam naquela região. E quem eram as legiões de soldados romanos que estavam naquela região de Jerusalém, ali por perto? Eram os vizinhos árabes, que odiavam Israel e os judeus. Eles aproveitaram a oportunidade para fazer a sua vingança em nome de Roma. Olha só, eu vou ler aqui para vocês alguns trechos da obra A Guerra dos Judeus, de Flávio Josefo. Isso são do livro número 6. Olha só, está aí, parágrafo 256. Olha o que Flávio Josefo, que estava presente, escreveu. Ele diz: César aqui é o título de Tito, tá certo? César é Tito. E César indicava, ou seja, acenava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo. Fogo de onde? Do templo. Mas eles, com os seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras, nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, pois uns estavam distraídos pela luta e outros pela sua própria cólera, ou seja, ira. Os soldados estavam irados. E Tito lá: pare, apaga o fogo.
no ouvido, saiu no outro. Olha só, parágrafo 257 do livro 6. Olha o que ele diz: nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões de soldados, que se dirigiram até ali, sendo que o furor capitaneava a todos. Os caras estavam com a faca nos dentes, com ódio de judeu. Parágrafo 262 e 263, ele diz: ele mesmo tentou, isso aqui ele está dizendo que Tito, ele mesmo tentou convencer os soldados para que apagassem o fogo e ordenou a liberálio centurião de seus lanceiros a obrigar a golpes, ou seja, bater os que desobedeciam. No entanto, seu furor, seu ódio contra os judeus e quem das legiões, em um feroz ímpeto guerreiro, estiveram acima do respeito a César e do medo à pessoa que os castigava. Tito mandou que batessem nos soldados, o centurião bater neles, mandar parar, mandar apagar o fogo, mas disse que o ódio que as legiões de soldados sentiam estava muito além do respeito que eles tinham por Tito e o medo que eles tinham dos açoites que estavam levando. Olha que informação precisa que a história comum não conta por aí. Parágrafo 266. Então a chama brilhou imediatamente no interior de onde? Do templo. Aqui estão tocando fogo no templo de Jerusalém. Os generais se retiraram junto com Tito e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo. Desta forma, olha o que ele diz: contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Olha que coisa reveladora. Então podemos dizer que foi Roma? Não. Tito tentou impedir. Ele foi lá com aqueles soldados para apagar uma rebelião, mas não para destruir Jerusalém e o templo. Roma, na pessoa de Tito, não planejou, não incentivou, não concordou e até tentou impedir que isso acontecesse. Tem um outro historiador também, Públio Cornélio Tácito. Olha o que ele diz. Tem um trechinho aqui da obra dele. É outro historiador que fala sobre isso. Diz: Tito César encontrou na Judéia 3 legiões. Aqui esse historiador fala quem foram os soldados, as legiões de soldados que Tito levou para essa missão em Jerusalém. Tito César encontrou na Judéia 3 legiões. A quinta era assim que eram chamadas legiões. A quinta, a 10ª e a 15ª. De onde? Da Judéia, daquela região. A estas ele acrescentou a 12ª legião da Síria, que também é de árabes, e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª, que ele havia retirado de Alexandria. Essa força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes, que odiavam os judeus com o ódio comum de vizinhos. Um outro historiador falando sobre isso. Isso é revelador. Não sei se você está me acompanhando. Isso é revelador. Até hoje nós pensávamos, foram os romanos que destruíram Jerusalém, logo o anticristo vai vir de Roma. Esse era um grande argumento para dizer que o anticristo vinha da Europa. Mas a história, Flávio José, presente, historiador, está dizendo não. Foi destruída por árabes, descendentes de Ismael, que odiavam o povo judeu e Israel. Esses mesmos árabes, descendentes de Ismael, alguns séculos depois, vão se tornar quem? Vão se tornar seguidores de um falso profeta chamado Maomé. E são esse povo que se torna o Islã que nós conhecemos hoje. Foram esse povo que destruiu Jerusalém e o templo sagrado. Então, se o povo que destruiu Jerusalém e o templo eram árabes descendentes de Ismael, então é desse povo que virá o anticristo, o príncipe que virá. Você entende a profundidade disso? A profecia que Daniel recebeu séculos atrás, já dizia: fique atento,
O povo que entrar em Jerusalém e destruir a cidade e destruir o templo, é desse povo, descende desse povo, o príncipe que virá no último tempo. E agora nós acabamos de descobrir que não foi nada de romanos. Aquele povo era árabe, descendente de Ismael, que hoje são os muçulmanos. Então, por essa linha de raciocínio, o anticristo não será um judeu, não será um romano, não vai ser um americano, e sim um árabe muçulmano. Isso faz todo sentido, pois o anticristo fará uma aliança de paz com Israel. Na profecia das 70 semanas fala isso. Quando esse príncipe vier, ele vai fazer uma aliança de paz com Israel, que vai durar uma semana, que são 7 anos. E depois diz que na metade da semana ele quebra essa aliança de paz e ele profana o templo. E aí se entende, há divergência, mas se entende que hoje não existe templo lá em Israel, porque foi destruído por eles mesmos. Está dizendo que ele faz uma aliança de paz, e depois de 3 anos e meio ele quebra a aliança e profana o templo. Se entende, tá? Não é unanimidade, mas se entende que os judeus vão reconstruir o templo, porque eles estão lá doidos para reconstruir o templo, já tem todos os utensílios do templo pronto, eles estão só esperando Deus dar a eles a oportunidade. Só que não vai ser Deus que vai dar a oportunidade deles reconstruir o terceiro templo. Agora me diga, está lá aquela mesquita lá, 2 mesquitas lá em cima do monte, os árabes com a faca nos dentes, para não dizer o fuzil AK-47, e diz: não é possível reconstruir o templo, nunca que os muçulmanos vão permitir um negócio desse. Sabe quem vai ser capaz de fazer uma aliança de paz com Israel e permitir que reconstrua o templo? Sabe quem é capaz de convencer os muçulmanos? Um grande líder muçulmano, que será o Messias muçulmano que eles estão esperando. Esse líder vai ter autoridade para dizer: deixa comigo, deixa eles fazer aqui, depois a gente se entende com eles. E os judeus vão lá constrói o templo. Isso tem muito a ver com isso aqui. Então o anticristo vem dos árabes, descendentes de Ismael, e hoje são muçulmanos. Então nós temos aqui, gente, presta atenção, nós temos o 7º império da história, que está se reerguendo nos nossos dias, que é o Império Islâmico. E a profecia que nós lemos lá de Apocalipse 17 diz que esse império que se reerguer vai ser a besta, ou seja, o império do anticristo. Nós temos outra profecia que diz que o povo que destruía a cidade e o templo é desse povo que saiu o anticristo. Agora nós descobrimos que esse povo eram os árabes, descendentes de Ismael, que hoje são os muçulmanos. Gente, já tem 2 profecias encaixando perfeitamente nesse povo. Essa é a primeira grande evidência. Árabes, descendentes de Ismael, foi o povo que destruiu o templo de Jerusalém. Vamos ficar de pé um pouquinho? Estica aí a coluna. Mas não conversa não, só estica a coluna. Se você quiser ir embora, aproveita agora, faz carreira. Mas eu vou continuar. Me chamaram para voltar porque quiseram. Agora pode sentar. Já andamos mais da metade, fique tranquilo. Vamos para a segunda evidência. São só 2, tá, gente? Segunda evidência, olha no seu esboço. Segunda evidência de quê? De que o Islã será, o califado islâmico será o império do anticristo. Segunda evidência. Estamos diante da execução de um plano bem elaborado de conquista do mundo por parte do Islã. Isso está diante de todos nós. Só não vê quem não quer, quem está distraído com o entretenimento do mundo. Mas nós estamos diante de uma execução de um plano bem elaborado para a conquista do mundo feito pelo Islã. Tem um videozinho bem pequenininho, dá para apagar aqui à frente? Isso é um professor universitário lá no Oriente Médio, falando aos seus alunos. É legendado, gente, vê se você consegue ler aí o que esse camarada vai dizer. Apaga aqui na frente para melhorar. Ele está dizendo, não precisa ser do áudio, você não entende árabe, né? A não ser que alguém aqui entenda. Mas ele está dizendo assim, a profecia do profeta Maomé é que assim como conquistamos Constantinopla, lembra que é a capital do Império Romano do Oriente,
também um dia conquistaremos Roma. E eles têm um projeto assim, e aí a conquista se estenderá por todo o mundo, e vamos levar salvação e livrá-los do inferno. A gente está tudo no inferno. E eles estão vindo para ganhar o mundo. Esse é o plano do Islã: conquistar Roma e conquistar o mundo inteiro para a fé islâmica. Existe um plano sendo elaborado. O ISIS, que é o Estado Islâmico, né? O Império do Anticristo vai ser o Estado Islâmico. Gente, o Estado Islâmico é só uma ferramenta. Talvez até, às vezes, daqui a pouco pode até acabar o Estado Islâmico. O Império, o Califado Islâmico que está se levantando não é aqueles terroristas, aqueles são só uma ferramenta no processo. Como a Al-Qaeda já foi, ainda é um pouco ainda. Não é aquele grupinho que vai... Não, gente. Daqui a pouco, você vai entender hoje que califado é esse que está se levantando no mundo inteiro. Mas o ISIS, né, que é o Estado Islâmico, eles acreditam que até 2025 terão conquistado Roma. E o plano deles é conquistar Roma e decapitar o Papa ao vivo para o mundo todo. Esse é o plano deles. Constantinopla já foi conquistada, nós vimos aqui na história, 1453, hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, uma cidade islâmica. Constantinopla hoje é Istambul, lá na Turquia, é uma cidade islâmica, num país, uma república islâmica. A profecia metade já se cumpriu, e a outra é que eles vão conquistar Roma. Olha só, você acha que é ilusão, é utopia essa ideia de que o Islã vai conquistar Roma? Mostra a foto aí. Essa foto é de um protesto de muçulmanos em 2016, gente, o ano passado, em frente ao Coliseu de Roma. Está ali o Coliseu, e essa turma todinha aqui ajoelhada são muçulmanos, milhares de muçulmanos em frente ao Coliseu romano, fazendo as suas orações como protesto pelo fechamento de 5 mesquitas, que foram fechadas por acusação de que tinha ligação com o terrorismo. E eles estavam fazendo um protesto pelo fechamento e pedindo leis mais claras sobre a abertura de novas mesquitas. Isso aqui é uma demonstração pequena da presença muçulmana em Roma. Eles estão lá, milhares, orando na rua de frente para o Coliseu. Está bem pertinho, gente. Talvez 2025 seja tarde, talvez consiga antes disso. A pergunta agora é a seguinte: quais as estratégias do Islã para conquistar o mundo e impor a sua religião? Impor o califado islâmico. O que é califado? É um império islâmico onde o líder maior é um califa. Por isso é califado, não chama de império, né? Porque não é um imperador, mas é um califa, então é um califado. Quais as estratégias do Islã para conquistar o mundo e impor a sua religião? Aquela figura é muito interessante. Para quem sabe um pouco de história ali, tem um cavalo de madeira com o nome Islã. Aquilo relembra quem é a história do cavalo de Troia, que foi dado como presente, cheio de soldados lá para os gregos, e de noite eles saíram dentro do cavalo, invadiram a cidade e conquistaram. É mais ou menos isso que o Islã está fazendo com o mundo. Ele está entregando um cavalo de Troia. Ninguém está percebendo, daqui a pouco, ó, é tarde demais. Quais as estratégias do Islã para conquistar o mundo e impor a sua religião, o seu califado? Letra A: imigração e natalidade. Essas são, eu botei as duas juntas aqui para adiantar, mas são duas estratégias que estão ligadas uma com a outra: imigração e natalidade, ou seja, nascimento. Milhares e milhares de muçulmanos, na verdade milhões, quando você tem o quadro hoje, mas milhares migraram para países ocidentais, principalmente Europa, e depois simplesmente começaram a ter um monte de filhos. Imigração e natalidade. E essa estratégia sozinha, migrar para os países ocidentais e ter muito filho, porque um filho de muçulmano é diferente de um filho de crente. Tem um bocado de filho de crente que não são crente, desviado, ateu, um monte de coisa. Agora, filho de muçulmano, meu amigo, sabe o que ele é? Ele é muçulmano. Porque se ele inventar de se converter ao cristianismo, sabe o que é que o pai faz? Mata ele ou dá para ser morto. Espanca ele.
Então o filho de muçulmano é muçulmano. Então eles migraram e começaram a ter um monte de filhos. Essa estratégia sozinha já é capaz de transformar continentes inteiros em território islâmico em algumas décadas. Existe um estudo que diz o seguinte: para que uma cultura de um povo sobreviva por 25 anos, vamos supor, a cultura aqui do povo brasileiro, daqui a 25 anos ainda seja a mesma cultura do povo brasileiro, para que essa cultura sobreviva, cultura, religião, tudo, faz parte de um povo, sobreviva por 25 anos, tem que ter uma taxa de natalidade por família, ou seja, cada família tem que ter 2,11 filhos, ou seja, quando faz a média, mais de 2 filhos por família, para que a cultura sobreviva por 25 anos. Então cada família tem que ter mais de 2 filhos, na média vai dar 2,11 filhos por família. Qualquer número menor do que 2,11 filhos por família, essa cultura vai entrar em declínio e vai parar de existir em menos de 25 anos. Historicamente falando, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de natalidade de 1,9 filhos por família. 1,9, a cultura já não sobrevive em 25 anos. Com uma taxa de 1,3, é impossível reverter o declínio dessa cultura. Por que eu estou dizendo isso? Veja só os dados de natalidade na Europa, dados são de 2007, mas de lá para cá só tem piorado. Olha só, na França, as famílias têm em média 1,8 filhos. Você entende isso que é uma média, né? Não tem um filho e um pedaço do outro filho, não. Quando soma tudo e divide, dá uma média de 1,8 filhos por casal na França. Na Inglaterra, a média é de 1,6. Na Grécia, a média é de 1,3. Na Alemanha, 1,3. Na Itália, a média de filhos por casal é de 1,2. E na Espanha, a média de filhos por casal, por família, é de 1,1. Em toda a União Europeia, a média é de 1,38. Ou seja, as famílias não estão, os europeus em si, eles não estão tendo muitos filhos, menos de 2 filhos por casal. Ou seja, a cultura europeia, a sua religião, a sua cultura está em declínio. Daqui a algumas décadas, a Europa que conhecemos hoje não existirá mais. Por quê? Não só porque eles estão tendo poucos filhos, mas porque tem um povo numeroso que migrou para lá e estão tendo filhos como coelhos. Estão se reproduzindo como coelhos lá. Quem são eles? Os muçulmanos. Os muçulmanos. Veja esse exemplo, olha só. Na França, por exemplo, a taxa de natalidade entre os franceses é de 1,8. Isso atual, 1,8. Entre os muçulmanos que vivem lá, a taxa é de 8,1. Enquanto as famílias francesas não querem ter nem 2 filhos, os muçulmanos têm mais de 8 filhos por família. Na França já existem mais mesquitas do que igrejas. 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice e Paris, esse índice sobe para 40%. Existem bairros inteiros muçulmanos em Paris, onde quem não é muçulmano não pode nem entrar. Em 2027, isso aqui foi antes desses novos números de tantos imigrantes. Em 2027, 1 em cada 5 franceses será muçulmano, e em apenas algumas décadas a França será uma república muçulmana. Próximo aí, na Holanda, olha o que está acontecendo na Holanda. 50% dos recém-nascidos na Holanda, a metade, são muçulmanos. Na Rússia, próximo, na Rússia, 1 em cada 5 habitantes já são muçulmanos. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. A força do exército russo daqui a pouco está completamente na mão dos muçulmanos. Na Bélgica, 25% da população, dos adultos, e 50% dos recém-nascidos são muçulmanos.
Que futuro tem a Bélgica? Em poucos anos será uma república muçulmana. Inglaterra, olha o que aconteceu na Inglaterra. Londres elegeu o primeiro prefeito muçulmano de uma capital de um país da União Europeia. Sadiq Khan, filho de paquistaneses. Gente, o prefeito de Londres é muçulmano. Itália, nós vimos lá o plano lá para ganhar Roma. Olha só, em Roma tem 2.868.000 habitantes. Desses 2.868.000, 800.000 são muçulmanos legalizados, fora os que não são legalizados. Tem pelo menos 1 milhão de muçulmanos lá. Gente, um terço da população de Roma já é muçulmana. Você acha que está longe deles conquistarem Roma e decapitar o Papa? E o governo alemão, olha o que o governo alemão disse, já caiu na real. O governo alemão recentemente declarou: a queda da população alemã não pode mais ser detida, sua espiral descendente não é mais reversível, esse será um Estado muçulmano em 2050, eles só fizeram o cálculo errado, bem antes de 2050 será um Estado muçulmano. Você está entendendo o que está acontecendo no mundo? Enquanto você assiste às novelas e o futebol, o Islã está dominando o mundo. A Europa já é praticamente um continente muçulmano. Olha só o que Muammar al-Gaddafi, que era o ditador da Líbia, já foi morto, mas antes de morrer ele declarou, olha só o que ele disse: há sinais de que Alá garantirá a vitória do Islã na Europa, sem espada, sem armas, sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico em poucas décadas. Isso é uma estratégia pensada, elaborada e está sendo executada diante dos nossos olhos. Estados Unidos, olha só, em 1970 existiam 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje esse número já ultrapassa 9 milhões de muçulmanos. No Brasil, em 10 anos a população muçulmana mais que dobrou. Em 2016 eles já são 1,5 milhão, ou seja, 1,5 milhão de muçulmanos no Brasil, e 115 espaços islâmicos. Entre esses 115, 70 são mesquitas. 70 mesquitas no Brasil. Inclusive, abriram recentemente a primeira mesquita em uma favela em São Paulo. Agora imagine esses números somados à recente onda de imigração que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente na Europa, onde milhares e milhares de imigrantes fugindo da guerra civil, sendo expulsos pelo Estado Islâmico e por outros grupos terroristas, estão entrando na Europa e em outros países. O Brasil já disse, as nossas portas estão abertas. Imagine o impulso que está sendo dado com essa febre de imigração. A islamização do mundo está sendo adiantada. Esse plano de islamizar o mundo está sendo adiantado, antecipado em décadas com essa imigração em massa que está acontecendo hoje. Pastor, isso é uma mensagem de ódio, você está falando contra os imigrantes. Tenha calma, Deus ama os muçulmanos. Tem acontecido um mover gigantesco de conversões entre os muçulmanos nos últimos tempos. Milhares vão se converter, mas você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que entender o que está acontecendo. Esses muçulmanos que estão vindo para cá, para a Europa, para o Ocidente como um todo, eles hoje são vítimas, sim. São vítimas do seu próprio povo. Estão fugindo de uma guerra civil, da fome, de torturas, de assassinatos. Mas não esqueça uma coisa, eles são muçulmanos. Depois de instalados, eles farão o que todo muçulmano faz e aprendeu desde pequeno a fazer. Ele vai adorar Alá e ele vai lutar para que a sua religião seja predominante no lugar. Ele vai odiar judeu e odiar cristão, porque o próprio livro sagrado deles diz isso. Diz que judeu é macaco e porco,
e que cristão, que é o povo do livro, deve ser morto se não aceitar Alá como o único Deus. Essa imigração, ela é planejada não pelos imigrantes em si, mas ela foi planejada por quem está acima. Aqueles que estão expulsando essas pessoas em direção à Europa, assim também como aqueles que estão patrocinando esses grupos terroristas, sabem muito bem o que é que eles estão fazendo. Ou você acha que não tem pessoas, grupos patrocinando esses terroristas? Você vê os caras, onde é que eles arrumam tanta bala? Lá no meio do deserto. Onde é que você acha que aquele povo está comprando tanta munição, tanto fuzil, tanta bomba? Alguém está patrocinando. E você ficaria assustado se descobrisse quem era. Isso é planejado. Os imigrantes hoje são vítimas, sim, estão sendo empurrados. Aí a ONU fica, não, vocês devem abrir as fronteiras. Abram, recebam. A ONU deveria resolver o problema deles lá. E não mandar o Ocidente abrir as portas, mas ir lá e acabar com os terroristas. Por que ela não acaba? Era facinho, gente. Com a força que a OTAN tem, que a União Europeia tem, que as Nações Unidas têm, ir lá e acabar com o Estado Islâmico, é brincadeira. Quando eles acabar com o Iraque, acabaram rapidinho. Pegaram Saddam Hussein lá, parecia um bode. Eles não podiam ir lá e acabar com aquela fusaca lá dos terroristas e botar o povo para ficar lá no canto deles quieto? Eles estão patrocinando a expulsão do povo de lá. Você está por fora do que está acontecendo. Abram as fronteiras. E se você é contra, você é islamofóbico. Você está com discurso de ódio. Tem que abrir as fronteiras. Abram. E aí, o mundo está se abrindo. E a estratégia está sendo alcançada mais rapidamente. Então essa é a primeira estratégia do Islã para conquistar o mundo: imigração e natalidade. Letra B, segunda estratégia, são duas coisas também: evangelização e guerra santa, a famosa jihad. Essa é outra estratégia do Islã para a conquista do mundo: evangelização e a guerra santa. Você acha que isso é uma coisa distante? É só lá no Oriente Médio, na Europa daqui a pouco, aqui no Brasil não? Ok. Há pouco tempo atrás, chegou um grupo de 8 muçulmanos no Maranhão. E as autoridades, chamaram aquele povo lá para prestar esclarecimento, que é o que eles estão fazendo aqui, mas os caras falavam em árabe e ninguém sabia falar com eles. E aí descobriram que tinha lá um cidadão lá, em São Luís, que falava árabe, porque tinha sido missionário entre os árabes. Chamaram ele, era um pastor. O pastor foi lá para atender esses árabes sem nem saber do que se tratava. E foi lá para conversar com eles, para saber o que eles queriam, para dizer às autoridades. Tem uma imagem aí? Bota aí o próximo slide aí. Ali é a imagem dos muçulmanos, do pastor conversando com o líder deles. Olha só o que o pastor Daguinaldo do Maranhão, ele diz: soube do líder do grupo de 8 que eles estão fazendo uma sondagem pelo Brasil para na próxima etapa iniciarem com muito mais membros uma espécie de evangelização do Estado Islâmico em nosso país. Mandaram um primeiro grupo para sondar, conhecer as terras, e depois mandar um grupo maior para iniciar um processo de evangelização no Brasil. A evangelização é uma estratégia, essa estratégia pacífica. Ele vem evangelizar, convencer, converter. É a primeira estratégia, é a evangelização. Mas tem a segunda parte da estratégia, que é a guerra santa. Ah, meu amigo, você não vai se converter não? Ou você se converte, ou eu arranco sua cabeça. Há vários trechos no Alcorão, que é o livro sagrado islâmico, que ordena a matar todos os infiéis. E adivinha quem são os infiéis? Nós, os cristãos, judeus e qualquer um
que não adore Alá e não siga o profeta Maomé. O Alcorão chama os judeus de porcos e macacos, como eu já falei aqui. Mas aí a mídia, essa mídia podre, controlada, insiste em querer dizer que o Islã é uma religião de paz. Não confunda terrorismo com o Islã, que é uma religião de paz. Salam aleikum, amigo salam. Isso é mentira. Islã, religião de paz. Vai conversar com alguém que se converteu ao cristianismo, que já foi do Islã, o que é que ele diz sobre o Islã? Vai ler o Alcorão, para você saber o que é que ele ensina. Veja a história de Maomé, o seu profeta, o que é que ele fez. Religião de paz, isso é uma falácia, é uma estratégia maligna para fazer com que o mundo baixe a guarda. Toda vez que um terrorista muçulmano explode um monte de gente, atira num monte de gente, nós vemos a mídia podre tentando de todas as formas desvincular. Não, mas lembrando que o Islã é uma religião de paz, que não tem nada a ver com aquele outro. Mas foi quem? Um terrorista o quê? Muçulmano em nome de quem? De Alá. Tem como negar isso? Em vários países da Europa, o negócio, essa camuflagem de tentar dizer que o Islã é de paz é tão grande que na Europa, alguns países já proibiram, a imprensa está proibida de citar o nome da religião do terrorista. Eles não podem mais dizer um terrorista islâmico ou um terrorista muçulmano. Não pode, é proibido agora, é crime. É só um terrorista. Para não associar mais, para não alimentar o ódio, o preconceito. Então não diz que ele é muçulmano, mas o cara é muçulmano e ele está matando em nome de Alá. E ele acha que está fazendo um bem, ele acha que está agradando a Deus quando faz isso. O Islã, a verdade, o Islã é uma religião de ódio. O seu profeta e o seu livro sagrado ordena que os infiéis sejam perseguidos, torturados e degolados. Eu poderia passar aqui várias horas de vídeos de muçulmanos maltratando, perseguindo, batendo, matando cristãos. Cristãos sendo espancados, estuprados, mutilados, queimados vivos, fuzilados, enterrados vivos, afogados, decapitados, degolados, que tem diferença, né? Decapitado é plum na cabeça, e degolado é com a faca até arrancar a sua cabeça. Semana mesmo assisti um vídeo sem cortes, voltei a morrer passando mal. O cara degolando o cristão assim, ó, até arrancar a cabeça do cara. Tem algumas imagens aqui dessa religião de paz, coloca aí. Se der para apagar a coluna, se não der problema, der para apagar a coluna. Algumas imagens da religião de paz. Ali você vê cristãos sendo afogados dentro de uma cela, a cela desce na piscina, não nega Jesus, não aceita o Islã, morre afogado. Ali, um cristão sendo degolados e um homem ali, já sem a cabeça em cima das costas do homem. Aqui um cristão sendo queimado vivo, e ali vários cristãos deitados no chão sendo fuzilados, levando tiros na cabeça. Essa é a religião de paz. Tudo isso em nome de Alá. E tem muito mais atrocidade que você não imagina. O império do anticristo, a besta do Apocalipse, está se levantando em nossos dias, diante dos nossos olhos, e a humanidade continua cega e distraída com as coisas passageiras desse mundo, caindo na conversa besta de islamofobia, de preconceito, de religião de paz. Deixa eu dizer uma coisa para você. O arrebatamento da igreja está próximo. Os fatos que estamos vendo, as profecias se cumprindo, indicam que o arrebatamento da igreja está próximo. Então arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, reconheça Jesus como seu Senhor, pois não há esperança fora de Jesus Cristo.
Deixa eu dizer outra coisa para você. Se existe um tempo para você se acertar com Deus, esse tempo é agora. Se existe um tempo para se conhecer a Deus através de Jesus Cristo, esse tempo é agora. Amém? Que Deus nos abençoe. Fique em oração, querido. Nós vamos continuar essa mensagem domingo, tá? Tenho muito mais evidências. Vou falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, como eles se encaixam no Islã. Vamos falar sobre a marca da besta. Ainda tem tanta coisa para falar. Espero que você esteja aqui domingo também. Mas agora eu quero falar com você que está aqui, que ainda não é discípulo de Jesus. É sério o que estamos falando. São profecias bíblicas se cumprindo. Não é possível que você não consiga enxergar a seriedade disso. Não há esperança fora de Jesus. Só há esperança em Jesus. É um tempo de conhecer a Deus, é um tempo de se render ao Senhor, é um tempo de crer em Jesus como teu Senhor, de recebê-lo como teu Senhor, de entregar a sua vida a Ele. É um tempo de arrepender-se dos seus pecados, de pedir perdão a Deus, de se reconciliar com Deus através de Cristo. João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Essa é a palavra de Deus, essa é a mensagem de Deus para você. Não há esperança fora de Cristo. Se você tem Cristo, podem matar o teu corpo, podem arrancar a sua cabeça, mas não podem te tirar a vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Jesus vai levar a sua igreja. E quem é a igreja? É a família dele, não é a instituição. É o grupo de pessoas que creram nele e o receberam como seu Senhor. É a família de Deus na terra. Será arrebatada, levada às alturas, encontrará com ele nos céus. É a noiva de Cristo, é a igreja, são aqueles que creem em Jesus Cristo. E você precisa fazer parte disso. Ainda há tempo. Mas eu vou dizer uma coisa para você: amanhã pode ser tarde demais. Não que o anticristo vai se revelar amanhã, provavelmente não. Mas você não sabe o dia que você vai estar diante de Deus para prestar contas. Hoje estamos aqui, daqui a pouco não sabemos mais se estamos vivos. Nós nos deparamos com essa realidade da nossa finitude todo o tempo. O tempo que eu estive fora, tive a tristeza da notícia do nosso irmão, que estava servindo aqui de camisa verde na recepção. Ajudou as pessoas, trocou o pneu do carro no estacionamento. E ao sair daqui, num acidente, se colocou diante do Pai para prestar contas. Graças a Deus que Ele conhece Jesus. E Ele está bem melhor do que nós agora. Mas isso prova que essa história de que eu ainda tenho um tempo, ainda tenho uma vida inteira pela frente, quem te garante isso? Não há garantias nenhuma. Amanhã pode ser tarde demais. O que você precisa é reconhecer Jesus como teu Senhor. Primeiro, reconhecer que você é um pecador. Porque Jesus, Ele só tem efeito para aquele que reconhece que tem um problema. E o nosso problema é o pecado. Jesus tem a cura. Se você se acha a pessoa melhor do mundo, se você acha que merece o favor de Deus, se você acha que não tem pecado, primeiro você precisa ouvir a voz do Espírito Santo convencendo você do pecado. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro você é tomado por uma realidade em que você reconhece que é pecador. Sabe como é que você sabe? Sabe como é que você percebe que é pecador? Olha os mandamentos de Deus. Vai lá nos mandamentos de Deus. O primeiro mandamento diz que você tem que amar a Deus e adorar a Deus somente, acima de todas as coisas. Tem alguma coisa na tua vida que você coloca acima de Deus? Pelo menos uma vez na tua vida você colocou acima de Deus? O dinheiro, outra pessoa, você mesmo. Se algum dia você colocou alguma coisa como prioridade à frente de Deus, você é culpado desse mandamento. Aqueles mandamentos têm várias coisas, mas ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, por exemplo. Algum dia você desrespeitou o teu pai e a tua mãe, uma vez só. Se uma vez na tua vida você desrespeitou, desonrou o seu pai e sua mãe, você é culpado daquele mandamento. Você precisa de um Salvador. Diz que ninguém pode mentir, não minta. Não levante falso testemunho. Alguma vez na sua vida você mentiu. Se você mentiu uma única vez na sua vida, você é pecador, você é culpado, você precisa de um Salvador. Diz: não cobiçarás nada do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem os bens do teu próximo. Alguma vez você cobiçou alguma coisa que não era seu? Uma vez só?
em pensamento, cobiçou, você é culpado desse mandamento, você precisa de um Salvador. Os mandamentos de Deus são um espelho da alma. Coloque diante de você e você vai ver que você é um pecador. E sabe o que a Bíblia diz que nós merecemos? Por sermos pecadores, ela diz que nós merecemos o inferno. Diz o salário do pecado, lá em Romanos diz: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Tem um remédio para limpar você, para lavar você de todos os seus pecados, te justificar diante do Pai. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, se eu admito que eu não presto, se eu admito que eu errei, se confessarmos os nossos pecados, diz: Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados, sabe o que? Nos purificar de toda injustiça. Reconheça os seus pecados, reconheça que você precisa de um Salvador, receba Jesus como o Senhor da tua vida. Lá em Apocalipse 3,20, Jesus já ressurreto, aparecendo a João na revelação do Apocalipse, ele diz o seguinte: eis que estou diante da porta e bato. Ele diz: se você ouvir a minha voz, e se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, e vou sentar à mesa com você e jantaremos juntos. Sabe o que significa isso? Ele está dizendo: eu vou fazer parte da sua vida, vamos ter intimidade um com o outro, e esse jantar juntos, esse cear juntos, sabe o que é? É a ceia do Cordeiro no casamento celestial com Jesus. Ele está dizendo: você vai fazer parte da minha família, da minha noiva, da igreja. Agora, se você ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu sei que essa noite você ouviu a voz de Jesus, não a minha voz, mas a voz de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo tocou no seu coração, eu sei que Ele falou contigo. Se o teu coração está ardendo, como aqueles dois discípulos do caminho de Emaús, que conversavam com Jesus, mas não o reconheciam, mas quando o reconheceram, disseram: bem que quando Ele falava, o nosso coração ardia. Se o Espírito Santo está falando contigo, você está sentindo o seu coração arder, é diferente. Se você está sentindo isso, você tem que entregar a sua vida a Jesus agora, não depois, agora. O tempo é hoje. Reconheça os pecados, confesse os pecados, e em nome de Jesus confesse diante de Deus, e o chame, o convide, receba-o como o Senhor da sua vida. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de ser batista, eu não estou falando de ser da igreja batista, eu estou falando sobre ser discípulo de Jesus, de recebê-lo como teu Senhor. Não é religiosidade, é relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que em Cristo Deus nos reconciliou com Ele. O pecado nos afastou, mas em Cristo Deus nos trouxe para perto dEle. Mas você precisa reconhecê-lo como teu Senhor. Você quer ser discípulo de Jesus, quer entregar a tua vida a Ele, quer fazer parte do reino dos céus, quer fazer parte da família de Deus que será arrebatada aos céus. Então reconheça Jesus como teu Senhor e receba como o Senhor da tua vida. Como eu faço isso? Como eu abro essa porta? Através de uma oração, porque Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Quer fazer isso agora? Eu conduzo você na oração. Se você ouviu, entenda, se você ouviu o Espírito Santo falar contigo, se Ele está incomodando você, se você quer entregar a sua vida a Jesus, embora não tenha todas as respostas, o que é que Ele vai fazer com a minha vida? Quem eu vou me tornar? Não interessa agora. Quando você começar a caminhar com Jesus, Ele vai te dizer o que você tem que fazer, quem você vai ser. Ele vai dizer o que Ele quer contigo. Agora você só tem que se entregar a Ele. Você quer isso agora? Então feche seus olhos onde você está. Eu vou fazer uma oração, vou conduzir você nessa oração. Você vai fazer junto comigo. E essa oração não vai tornar você batista, tá? Essa oração vai tornar você discípulo de Jesus Cristo. Só faça essa oração se você quiser se tornar discípulo de Jesus. Então feche seus olhos aí onde você está. Pode ser só em pensamento, mas tem que ser de todo o teu coração. Diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu admito que sou pecador, eu admito que violei os teus mandamentos, eu admito que sou culpado. Tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus Cristo, me perdoa, Deus. Me purifica, me lava, me justifica de todo o meu pecado. Agora eu quero que você confesse a Ele os teus pecados.
Pode ser só em pensamento, mas use as suas palavras. Confesse os teus pecados. Não seja genérico. Confesse pecado, dê nome aos bois. Se você mentiu, diga: me perdoa por ter sido mentiroso, me perdoa por ter adulterado, me perdoa por ter roubado. Não tente se justificar. Quem vai te justificar é Jesus diante de Deus. O que você tem que fazer é admitir e confessar. Confesse agora em nome de Jesus. Confesse, confesse. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confesse. Confesse teus pecados. Diga assim: eu ouvi a tua voz hoje, Deus. Eu senti o Senhor bater na porta do meu coração. E eu decido abrir essa porta para o Senhor agora. Entra na minha vida. Faz morada em mim. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu abro mão de tudo que há em mim que não te agrada. Eu peço que o Senhor tire de mim todo vício, toda inclinação para o mal. Me liberta, Senhor, em nome de Jesus. Me transforma de dentro para fora. Implanta na minha mente os teus valores. Me faz gostar de tudo que o Senhor gosta. Me faz ser atraído por tudo que te atrai. Me faz amar o que o Senhor ama. Muda a minha vontade, transforma o meu querer para que eu queira aquilo que o Senhor quer. Me dá forças, Deus, para que eu diga não, para que eu rejeite e para que eu fuja de tudo aquilo que o Senhor desaprova. É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que eu reconheço os meus pecados e eu me entrego a Ti, Deus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.